em Salvador, 21 horas 57 minutos. Estamos dando início ao seu programa Gestão e CIA, Negócios, Comportamento, Carreira e Sucesso. Boa noite, Garrido, o nosso entrevistado de hoje, professor Garrido. Boa noite. Encontro marcado. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês nesse clima tão gostoso e começamos bem, né? Porque quando a afetividade está presente, tudo fica melhor. Nós vamos discutir hoje sobre mercado de trabalho, todo esse processo, como é que funciona a empregabilidade, como é que está o nosso meio. Eu gostaria de começar exatamente dessa forma, do início, do princípio, como é que está o nosso mercado de trabalho. Está quente, está morno, está frio. Começar do início, que remoço, viu? Não é começar do início, do princípio, misericórdia. Começar do início, então aí, Garrido, diga para os nossos ouvintes como é que funciona isso, como é que está o nosso mercado de trabalho. Pois não, amigos, o mercado de trabalho, ele está aquecendo, né, como acho que toda a economia do Brasil, mas o interessante é destacar o seguinte: nós vivemos num mundo sem empregos. Tem um best-seller sobre isso. E hoje as oportunidades de trabalho são muito grandes, então a gente não pode pensar só na questão do emprego, tem que pensar na questão da empregabilidade do trabalho. E isso acontece o seguinte, isso vale muito para quem está estudando, para os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, está focado nessa questão. Uma coisa que ajuda muito e que eu estou me divertindo muito aqui com vocês é fazer o que gosta. Porque eu acho que quando a gente faz, acho que a proposta de vocês é mais se divertir e também trabalhar. Exato. Então, tem um ditado que para mim virou mantra, eu sempre repito em todas as minhas aulas, palestras, que é assim: goste do que faz para não precisar trabalhar. É uma coisa meio irônica, meio engraçada, é um ditado oriental, mas que é um pouco sobre isso. Então, quando você faz o que gosta, quando você tem que estar antenado com hoje, por exemplo, é muito importante você ter um network. Eu acho que eu estou aqui, Gilson está aqui, todos nós, porque nós construímos esse network. Uma dica excepcional dos tempos modernos, assim, amigo é ativo. Se você tem um amigo, você tem um ativo. Então, eu acho que você tendo um bom network, fazendo o que gosta, provavelmente você vai se encaixar muito bem, seja no emprego ou seja na empregabilidade, na oportunidade de trabalho. Hoje a maioria das coisas são conseguidas através de indicação. O currículo virou folder, né? A pessoa manda pra lá, manda pra cá. Então tem até piada, diz que a moça botou um anúncio no jornal, 500 currículos apareceram lá e foi pro chefe, desesperado. O chefe puxou um, disse: contrata esse, que gente que não tem sorte não interessa em minha empresa. Joga o resto no lixo e fica que esse é o bom. Garrido, o nome é uma marca, não é isso? O nome é uma marca. A gente está vendo Você S.A., que é uma revista de sucesso que já diz tudo. Empreusa, né? Eu trabalho muito nos seminários essa questão da empreusa, porque antigamente era interessante. O sobrenome organizacional valia muito. Então, nas grandes corporações, você trabalhava numa grande empresa. Eu fui da Telebahia, Garrido da Telebahia. As portas se abriam. Eu lembro que no dia que eu saí eu sofri, porque eu liguei para alguém, tem sempre a secretária no meio da história, e a secretária perguntou: Garrido de onde? Eu tinha saído para trabalhar no home office em casa, e eu desliguei para pensar o que eu ia dizer. Se eu dissesse de casa, ela não ia passar a ligação. Eu ia falar de educação continuada, porque eu lembrei o seguinte: hoje também faz parte dessa grande mudança de mentalidade, eu diria. Que antes era uma geração também que tinha um pouco de acomodação, a geração do emprego. Aquele DNA de emprego, 8 às 12 e 2 às 6. Eu lembro que quando eu formei, eu fiz administração, depois enveredei para a área de psicologia, terapia, comportamento. Mas quando eu fiz administração na UFB, em 82, quando eu me formei, todo mundo queria o quê? Trabalhar numa grande empresa. Banco do Brasil, Petrobras, Polo que estava surgindo. Telebahia, né? Eu fui correndo. E tinha um colega nosso engraçado que ele queria montar empresa, ser empreendedor. Isso que é maravilhoso hoje, na época era uma loucura. E a gente botava ele para fora e dizia: olha, esse coitado não vai dar para nada, é um louco. E hoje eu olho com muita graça que é talvez do meu álbum de formatura, o profissional mais bem avaliado, mais bem remunerado e de sucesso, que é o Nizango Anais, que formou aqui pela Escola de Administração da UFBA. Eu tive a honra de ser colega, foi o paranifo da turma. Então, ou seja, essa coisa do empreendedor. E a gente chegava numa grande empresa e ele ia fazer nossa carreira, a gente não se preocupava com nada. Era um plano de carreira. Então, todos nós tínhamos o quê? Aquelas etapas. O que é que a gente queria? Trabalhar nessa empresa durante 30, 35 anos, se aposentar por alívio, fazer uma viagem para a Europa e comprar uma casa na ilha que ninguém falava em Estrada do Coco. Esse era o sonho médio da classe média. Voltamos, né, à reflexão, e Garrido vai colocar essa reflexão. Deival, você vai repetir, ou Garrido? Você já segurou? Ele foi segurou, né? Suficiente. Foi uma pergunta que foi uma aula, Júnior. Parabéns, Júnior. Porque você trouxe uma questão que talvez seja uma grande mensagem
de hoje. Porque o que é que acontece? E eu brincava aqui no intervalo contando a vocês que eu conheço profissionais bem-sucedidos na empregabilidade, sem uma relação peixinho do mar, né, e não do aquário, sem aquário, e que eles chegam para mim e dizem assim, é porque eu estou desempregado, um dia consegui um emprego. Rapaz, você está melhor do que muita gente que tem os salários hoje, não são grandes coisas. Aí seu livro fala disso. O livro fala disso. Então, ou seja, é aquela fantasia e o DNA. É como se a gente ficasse ainda com aquela coisa que se eu não tenho emprego, eu não sou ninguém. Exatamente. E a gente fica com isso. E essa postura que a gente, talvez a grande coisa que o profissional, o estudante tem que vencer, essa postura reativa. Reativa de esperar, poxa, alguém vai me dar um curso, alguém vai falar o que é que eu devo fazer. Aí se brinca muito em sala de aula, o aluno tradicional que às vezes senta assim, faz uma piada aí, me divirta que eu quero ser aula. Então, ou seja, e ele tentar ali, como você fazer, instigado pelo professor, tentar puxar, tentar buscar. Eu queria até fazer, é gratuito, eu posso divulgar também meu site, que é professorgarrido.com.br, www.professorgarrido.com.br. Tem um monte de artigo, tem um site de vocês, então essa pesquisa, ou seja, tudo que ele puder fazer de forma proativa, perfeito, esperar menos e agir mais. O professor pedir um livro para ler, ele lê 2. Exatamente. Esse aqui é nossa página. Isso, exatamente. Então, ou seja, o que é que acontece? Acontece que o profissional vai começando a se diferenciar. E aqueles que fazem... Tem uma reflexão que o presidente da Brahma fez uma vez, o Marcel Teles, que é fantástica. Ele diz assim, o mundo corporativo é dividido em 2 tipos de gente. Gente que você tem que segurar e gente que você tem que empurrar. Segurar porque tem muita iniciativa, eu dou muita palestra para líderes, eu falo, líderes, chefes, adorem, dá um trabalho danado, mas são os melhores. Mas é aquela pessoa que você tem que estar segurando porque tem muito drive, muita iniciativa própria. E a maioria quer de empurrar, só pega no tombo. Então, ou seja, isso para o país é uma tragédia, para as empresas é uma tragédia, que é um custo. Eu acho que o único ganho é aquele que quer fazer diferente, que vai se beneficiar. Então, se a gente puder mudar nossa postura, esperar menos e buscar mais, ser mais proativo, correr atrás mais do que a gente quer e esperar menos. E entender que professor, faculdade, tudo aquilo só está dando um pontapé inicial, assim, para você sair dali e procurar. E dentro disso, cada um fazer sua carreira profissional. Usar o que tem de melhor, mas entender que isso é uma responsabilidade dele e que ele não deve passar para ninguém. Garrido, eu vou abrir o microfone para você dar suas considerações finais. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Se você não convidar, eu venho um dia qualquer e entra aqui no papo. Já vi que tem uma cadeira sempre sobrando. Mas, enfim, encantado com vocês, com o programa. Acho que vocês não têm noção da utilidade, do serviço que vocês estão prestando, socializando isso. Eu acho que a grande coisa do rádio, como mídia, como todos, é assim, a coisa de socializar. A gente fala numa sala de aula para 40, 50, a gente não tem dimensão. Hoje, até com a questão da rádio pela internet, a questão de outros países, quantas pessoas podem estar se beneficiando, se apropriando dessa conversa nossa. Então, acho que, independente de qualquer ganho que vocês possam ter e do prazer de fazer, eu acho que nunca perder de vista que o lado social e numa sociedade que a gente vive tão carente de informação e tão mal informada e muitas vezes manipulada de forma inadequada. Então, parabéns a vocês e eu já sou um soldado do programa para quando vocês precisarem. Tá bom? Obrigado pelo convite.